Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Vamos para mais uma aulinha hoje, não? Nessa quarta-feira aí, né, dia 10 de junho, e já aí na véspera do Dia dos Namorados, hein? Amanhã ainda é feriado. Pensa. Que bom, né? Tomara que estejam todos aí com namorados e namoradas, né? Todo mundo passar juntinho aí, né? Os que não passarem juntinhos, fica para a próxima, né? Valeu? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre mercado financeiro, tá? Sobre os bancos, os fundos de pensão, seguros, agentes intermediários, né, entre o governo e nós, pessoas físicas ou jurídicas, ok? Espero que vocês gostem dessa aula de hoje. É como eu falo, foi na aula passada. Vou tentar trazer algo importante para vocês, uma informação que vai fazer relevância na vida de vocês e uma atividade que traga bem isso próximo da realidade nossa, tá? Estamos caminhando para o finalzinho do módulo, não se preocupem, estou avaliando todos individualmente, não vai ter ninguém pendurado comigo, a não ser aqueles que realmente não fizeram nada, não aderiram a esse processo de aula virtual, mas inclusive alguns que já se arrependeram disso, já me procuraram e eu também já resolvi, já estou dando alguma notificação, algum trabalho para eles, para compensar esses períodos para trás, tá? Ou seja, por minha conta, ninguém vai ficar aí pendurado por conta disso. E dou os parabéns para vocês que abraçaram essa causa, ok? Então vamos lá, que quem vive de conversa é só advogado. Então nós vamos hoje para a nossa 14ª aula do curso de gestão comercial, onde nós vamos falar hoje sobre o mercado financeiro, viu? Gente, pelo amor de Deus, se tiver algum aluno bacana aí que entende, me ajuda a tirar essa mensagem que fica aqui embaixo. Ativar o seu Windows aqui. Já pelejei, não dou conta disso daqui nem no porrete. Quem puder me dar uma consultoria depois, eu agradeço, viu? Então nós vamos falar sobre mercado financeiro, já dei a entrada para vocês aí já. Na aula de hoje nós vamos estudar o conceito de mercado financeiro, quais são as suas funções, os tipos de usuários que temos nela, né, e quem se beneficia desse mercado, tá? Também vamos estudar as principais instituições que fazem parte desse mercado financeiro, ok? Qual que é a função do mercado financeiro? Ele é formado, gente, por instituições que têm por finalidade direcionar o dinheiro poupado por algumas pessoas e outras instituições para o financiamento de empresas, de negócios, tudo aquilo que vai gerar riqueza para a nossa cidade, estado ou país, tá? Ou seja, vai gerar riqueza para as suas populações. Perfeito? Então, o mercado financeiro nada mais é do que instituições que fazem o elo entre eu, que poupo, e você, que precisa desse dinheiro, tá? Para fazer investimento, enfim, para usar para os seus fins que você achar necessário, ok? O mercado financeiro atua como esse intermediário, eu acabei de falar, entre as partes, né? Que fornecem o dinheiro na forma de investimentos financeiros. Por exemplo, o Alessandro faz uma poupança, então ele aplica esse dinheiro num investimento, né? E a outra parte são as pessoas que tomam esse dinheiro em forma de empréstimos, tá? Então o mercado financeiro é esse elo da corrente, é ele que faz a ligação entre os dois, tá? Quais são os tipos de usuários desse mercado? Os cidadãos economicamente ativos, né? Em geral, são usuários do mercado financeiro, seja quando poupam dinheiro ou quando emprestam dinheiro em algum momento da sua vida, tá? O governo brasileiro também, através do Banco Nacional de Desenvolvimento, né, o BNDES, efetua certos investimentos também a longo prazo, né, para todos os setores da economia, tá? E isso é uma política que inclui as dimensões social, regional e ambiental. Então, se você tem um pequeno negócio ou tem um grande negócio, uma grande empresa, você pode se beneficiar em algum dado momento de uma aplicação, de um investimento, perdão, vindo do governo, tá? Através do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento.
Então, por exemplo, você quer expandir a sua empresa, quer fazer um aporte de capital para ela, você precisa de fluxo de caixa, você precisa comprar máquinas e equipamentos, né? Obviamente não é fácil, você tem que montar um projeto, tem que justificar por quê, o que isso vai gerar de emprego, né? O governo quer ganhar algo em troca disso. E esse algo que ele quer ganhar é um desenvolvimento, né? Então, se você tem um negócio, uma ideia bacana, que vai gerar emprego, vai trazer desenvolvimento para a sua sociedade, o BNDES tem o maior prazer em te fornecer esse investimento com juros baixíssimos e longos prazos para pagamento e longos prazos de carência para começar a pagar, tá? É perfeito, não, eu afirmo, não existe outro no mercado igual, tá? Porém, a dificuldade é quase no mesmo tamanho do benefício. Temos também as distribuidoras de valores, né, que oferecem aos investidores títulos e ações de empresas, tá? Facilitando o acesso de tomadores aos donos do dinheiro. Tá? Essas empresas financeiras também, em geral, obtêm dinheiro no mercado. De que forma? Emitindo títulos de investimento e promovendo crédito para pequenas empresas ou indivíduos de média e baixa renda. Tá? Porque quem tem alta renda quase não precisa disso, né? Dentro disso também existem os fundos de pensões e seguradoras, tá? Os fundos de pensão, como que eles atuam? Eles atuam na acumulação de depósitos de indivíduos com o objetivo de fornecer renda de aposentadoria lá na frente, lá no futuro. Como que funciona isso? Esse dinheiro fica depositado durante o tempo em que você não vai utilizar ele, para pagar aos seus depositantes e investindo no mercado financeiro, tá? Como que é feito isso? Dessa forma, os depositantes acompanham o crescimento do seu depósito ao longo do tempo, dos juros que ele vai rendendo, né? Enquanto ele não saca esse dinheiro, enquanto ele não aposenta. E quando ele resolve se aposentar, passa a ter o benefício da previdência privada que estes fundos oferecem para ele. Então, nada mais é do que um fundo de pensão, do que uma pessoa, né, abro aspas aí, que vai guardar um dinheiro para você, tendo a responsabilidade de gerar juros, gerar lucro para você, gerar receita com esse dinheiro. Basicamente seria, por exemplo, você tem 100 mil reais. Você deposita ele nas minhas mãos e eu te prometo que no final de 25 anos eu vou te devolver X valor, por exemplo, 200 mil reais. Vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Como isso? Eu vou pegar esse dinheiro seu e vou aplicar ele no mercado financeiro, em ações, em investimentos que vão gerar uma excelente taxa de juros. Né? Por quê? Porque eu não tenho pressa, eu só vou tirar esse dinheiro daqui 20 anos, 25 anos. Então eu posso emprestar ele à vontade nesse período, né? E no final desse período eu te devolvo ele ou total ou em parcelas, como você determinar, como forma de uma aposentadoria mesmo, ok? Então por isso que é importante a gente, quando for fazer investimentos em fundos de pensão, por exemplo, em previdências privadas, em seguros, aposentadoria, N nomes, né? É importante eu entender qual é a segurança que essa instituição me passa, né? Vamos dar um exemplo aqui. Ah, Alessandro, mas eu faço isso em bancos grandes, eu faço isso no Bradesco, por exemplo. Pesquisa como está a saúde financeira dessa instituição primeiro. Nós já tivemos grandes bancos que fecharam, vocês não chegaram a conhecer pela idade de vocês, mas nós já tivemos aí Crédito Real, Banco Nacional, né, Banco Real, tudo instituições que foram vendidas, engolidas por outras, né? Obviamente que quando são instituições muito grandes, quando o governo entende que elas vão causar prejuízo para uma grande parcela da população, o próprio governo entra no meio e intermedia aquela situação para que ninguém venha ter prejuízo. Mas há-se um risco muito grande nisso. Então, quando eu compro de instituições mais seguras, automaticamente o meu investimento passa a ser mais seguro. Por exemplo, Banco do Brasil, entendeu? É um banco, uma instituição financeira do governo, que a gente sabe que todos os outros bancos privados podem quebrar, mas o Banco do Brasil não.
né? Porque ele é um banco do governo nosso, tá? Então, esses fundos de pensão nada mais são do que isso. Uma empresa que pega o seu dinheiro, guarda ele para você, te rendendo juro, mas emprestando para mim, que preciso. Então, ele te paga 1% de juro, de rendimento, mas empresta esse dinheiro para mim, que vou devolver ele daqui 4, 5 anos, a um juro de 3%. Entendeu? Então, ou seja, eu pago um valor mais alto porque eu preciso, o banco tira o lucro dele e te repassa 1% que ele combinou com você. As empresas seguradoras também, por sua vez, recebem pagamentos individuais chamados prêmios de seguros, tá? Em troca do quê? Da seguridade desses bens dos pagantes, do referido prêmio, tá? Estes depósitos, em sua totalidade, não são usados no pagamento de indenizações, uma vez que nem todos os seguros pagos são reclamados, ou seja, as pessoas requisitam, tá? Enquanto o capital pago como prêmio está sob a administração da seguradora, essa mesma seguradora investe no mercado financeiro para que garanta a rentabilidade desses montantes, tá? E, por consequência, a sua correção monetária em função das perdas inflacionárias do período. Né? Eu deixo lá 100 mil reais no banco, ou eu vou depositando R$ 1.000 por mês lá para o meu fundo de pensão, e o banco vai me pagando ali, né? Obviamente que o banco não perde dinheiro, eles são especialistas nisso, eles me pagam lá, por exemplo, 1% atrelado ao índice fulano de tal, ao IPCA, vinculado ao CDB, enfim. E nesse período pode ser que o meu dinheiro, lembra da aula passada, pode ser que ele perca valor em relação à inflação. Aí esses prêmios vêm em forma de garantir que não tenha perdas nesse mesmo período, tá? Nós temos também os bancos múltiplos. Esses bancos múltiplos contemplam as funções de banco comercial, de investimento e crédito, bem como outras funções específicas, né, de instituições do mercado financeiro, tá? Eles fornecem aos seus clientes uma ampla gama de serviços financeiros de investimento e crédito. E, em um mesmo momento, ofertam também produtos de seguros, previdência privada, dentre outros, tá? Exemplos disso aí são esses bancos Pan-Americano, BMG, enfim, são bancos que têm ali funções de... Não é uma conta corrente que você tem ali como um banco comercial. É um banco onde você vai ali para fazer ações mesmo, ou de compra de títulos dele para ter um rendimento X, ou de pegar, tomar emprestado para fazer um pagamento ou investimento, ok? Alguns de nós, entretanto, poupamos mais ao longo da vida do que emprestamos, né? E estes são chamados de fornecedores líquidos de recursos financeiros a essas instituições. Tá? Outros, porém, tomam mais dinheiro emprestado do que poupam. E estes são chamados de tomadores líquidos de dinheiro nessas instituições. Já as instituições do mercado é o elo que faz a ligação entre esses tipos de usuários, ou seja, os que fornecem e os que tomam emprestado. Então imagina, por exemplo, se eu tivesse muito dinheiro para emprestar para pessoas, com um juro, né, justo, mas as pessoas não saberiam que eu teria todo esse dinheiro. Então, e a mesma coisa é diferente, é ao contrário, né? Eu preciso de mais de dinheiro, mas eu não sei aonde ir buscar esse dinheiro emprestado. Sei que tem pessoas que têm muito a emprestar, mas quem? Então, as instituições do mercado financeiro, né, os bancos múltiplos, os bancos comerciais, os fundos de pensão, enfim, todos os participantes dele são esse elo. É onde eu vou ali, deposito os meus recursos e você vai lá e pega emprestado esses recursos, ok? Um dia eu disse isso para uma pessoa, ela ficou impactada. Eu falei, banco não trabalha com o dinheiro dele. O banco trabalha com o seu dinheiro, né? Eu tenho muita grana guardada, não uso com frequência, o banco pega esse dinheiro meu e empresta para alguém que está sempre usando e está sempre pagando, e toma um juro, me paga 1%,
e toma 2, 3 de quem está emprestando. Ele ganha em cima disso. Como os movimentos são muito grandes, eles ganham muito dinheiro. Ah, professor, mas tem prejuízo? Tem. Tem eu e você que não vai lá pagar mais e some. Tem as correções de inflação. Enfim, tem várias coisas que afetam a lucratividade deles. Porém, entre mortos e feridos, eles ganham mais do que perdem. Porque dificilmente você ouve comentários de que bancos estão quebrados. Geralmente eles têm lucros estrondosos, né? Lucros de bilhões, trilhões em períodos de ano. Tá? As instituições do mercado financeiro. As principais instituições que atuam como elo de ligação entre os investidores e os tomadores são, entre outras, os bancos comerciais, os fundos mútuos, as distribuidoras de valores, as companhias de seguros, os fundos de pensões, as empresas financeiras, bolsas de valores, além dos órgãos governamentais, como eu disse lá atrás, por exemplo, o BNDES. Ok? Os bancos comerciais são os bancos que nós conhecemos aí hoje. Itaú, Bradesco, Santander, né? Elas são instituições que aceitam tanto depósitos, né, das economias que nós temos, quanto saques ou retiradas na forma de empréstimos. Tá? Existe uma conta corrente lá onde eu tiro e coloco todos os dias e o banco trabalha com esse dinheiro meu nesse intervalo. Tá? O dinheiro depositado é alocado em contas de investimento no mercado financeiro, que vão render juros para eles, né? E são submetidas à correção monetária para que as perdas inflacionárias sejam compensadas. Tá? Então você deixa um dinheiro depositado no banco lá agora de manhã e vai sacar ele amanhã de manhã. Nesse período ele já aplicou ele no mercado financeiro e já ganhou um dinheirinho em cima do seu. Ok? Os fundos mútuos são os poupadores, né? Que reúnem as economias das instituições e disponibiliza ela para órgãos do governo e também do setor privado, tá? Para que faça a economia girar, ok? Outras instituições do mercado financeiro, as bolsas de valores e os órgãos do governo, né? De regulação, de controle. Eles são 2 tipos de instituições de alta relevância na operação do mercado financeiro, tá? Em função disso, esses 2 tipos de instituições serão tratados em capítulos específicos, tá? Eu uso aqui um livro, né, como referência, então eles vão ser tratados em outro capítulo lá na frente, tá? Porque existem também mais características deles, existem mais pormenores, tá? Eles são mais chatos de serem entendidos, tá? As bolsas de valores, por exemplo, serão abordadas em um capítulo próprio, onde será demonstrado o seu conceito e como essas instituições operam no Brasil, tá? Já os órgãos governamentais de regulação e controle disso serão abordados em outra oportunidade, tá? Quando nós falaremos aí basicamente sobre o sistema financeiro nacional. Tá? Então existem mais, né? Eu dei só uma geral para vocês nisso aqui, com base nesse livro que eu gosto muito, né? Depois eu vou passar para vocês ele direitinho, ele é muito complexo. Eu vou extraindo dele, né, à medida que vai ser necessário, eu vou extraindo informações deste livro, tá? Eu chamo aí de Bíblia da Economia, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, né? Nós tivemos aí a oportunidade de entender o que é o mercado financeiro, qual é a sua função, quais são os tipos de usuários que tramitam dentro dele, né? E também podemos entender quais são os principais atores desse mercado e as nossas funções, né? E as funções específicas dele dentro disso, tá? Eu vou passar para vocês, como de praxe, uma atividade, né? Espero que vocês avaliem, façam essa atividade. Se tiver alguma dificuldade, estou à disposição agora, pode me chamar no WhatsApp, lá no grupo, ou separadamente também no privado. Eu vou estar aqui de plantão aguardando vocês, tá? A atividade está aqui, ó. A questão número 1. Eu gostaria que vocês fizessem para mim, né? Uma relação das instituições do mercado financeiro com as quais você já teve contato
e identificar para mim qual foi o motivo que você precisou delas, tá? Tente entender qual é o tipo de usuário que você é no mercado financeiro, tá? Por exemplo, eu tenho conta no Banco Itaú, Alessandro, né? Eu fiz uma relação de quais são as instituições financeiras que existem no mercado e identifiquei que eu já tive contato com banco comercial, tá? Entre todas as que eu passei para vocês agora, fundo de pensão, banco, né, fundos mútuos, enfim, desse tipo de instituições, eu já tive contato com o fundo de pensão, porque lá no meu marido trabalha. Vamos usar o caso do Reginaldo. O Reginaldo trabalha numa empresa, né? Uma cunhada minha trabalha com ele lá, colega de trabalho dele. Eu sei que eles têm fundo de pensão. O pagamento deles todo mês, né, Reginaldo? Vem aí descontado um valor lá, quando você adere, obviamente, eles descontam uma parcela do seu pagamento. Isso vai para o fundo de pensão da Copasa, que lá, quando ele se aposentar, ele vai receber uma aposentadoria normal do seu salário, proporcionalmente, mas um outro valor que foi poupado, né? Então, por exemplo, o Reginaldo pode colocar para a gente aí, ó, no trabalho dele. Eu tenho contato, eu tenho uma conta no Itaú, num banco comercial, onde eu poupo, né? Porque o Reginaldo ganha bem, né, gente? Onde eu poupo, e tenho contato também com a instituição Fundo de Pensão Copasa, que é onde eu faço o meu depósito lá mensalmente, tá? Quem tem o hábito de pegar dinheiro emprestado aí nos bancos, né, nas instituições financeiras que emprestam dinheiro, Pan-Americano, BMG, por exemplo, pode colocar lá. Eu tenho conta no Banco do Brasil e tenho relacionamento com bancos de empréstimos. Já fiz empréstimos em alguns desses bancos que têm essa função, ok? A segunda pergunta, eu quero que vocês procurem na internet para mim quais são as principais instituições financeiras do Brasil. As principais. Como elas atuam, né? Fazendo o elo de ligação entre os poupadores e tomadores de dinheiro também. Dentre elas, eu quero que vocês dêem mais atenção ao BNDES, né? Que tem atuado de forma muito presente no nosso mercado, tá? Então procura na internet para mim quais são as principais instituições financeiras e como elas atuam. Escreve para mim, acha ali para mim as 3 principais ali, as 3 maiores, e descreva qual é o papel delas no mercado financeiro hoje. Ok? Se tiver alguma dúvida, né, estou à disposição aqui de vocês, tá? É só me chamar. Agradeço pela atenção essa semana. Tivemos 2 aulas aí essa semana, né? E no mais, desejo um bom feriado para vocês, um excelente Dia dos Namorados para todos e até semana que vem, tá? Mandem os trabalhos para mim por e-mail, né? O pessoal vai me perguntar daqui a pouquinho de novo. Manda para mim por e-mail, né? Naquele e-mail lá, contato.institutoiag@gmail. E aí manda para mim até antes da quarta-feira, né? Quem fez o trabalho de ontem, terça, manda para mim até segunda. E o trabalho de hoje até a terça, tá? Para que haja tempo de eu olhar todos eles. Ok? Grande abraço e até semana que vem.